Tô de volta com as últimas notícias, com as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira fria e chuvosa aqui no Rio de Janeiro e agora com preparação encerrada no CT Carlos Sachílio. Amanhã é pra valer oitavas de final de Copa Libertadores, Fluminense e Independiente Rivadavia. Qual será o time que o técnico Luiz Beldia vai mandar a campo? Qual será a escalação? A gente vai debater isso aqui neste vídeo, amanhã no nosso pré-jogo também recheado de informações. Talvez seja a escalação mais esperada aí nos últimos tempos. Pela importância do jogo, pela pressão em cima do Zubeldia, pelo fato do time reserva ter entrado em campo no final de semana e ter jogado melhor que o time titular. Será que teremos muitas mudanças? O Zubeldia vai arriscar de fato algo diferente? Enfim. Ainda não sabemos, mas saberemos em breve. Mais de 32 mil ingressos vendidos para o jogo desta terça-feira. Então você que pode ir ao Maracanã, dá tempo ainda, jogo 7 da noite. Para quem trabalha é complicado chegar, a gente sabe. Mas a torcida do Fluminense, como sempre, vai ser muito importante nesse momento de tentativa, de retomada, de manter ainda vivo o sonho de uma conquista em 2026. A principal competição do calendário, um chaveamento que presenteou o Fluminense, essa que é a realidade, e não tem nada a ver com soberba nem nada disso, mas é um chaveamento que, se a gente pegar, né, fazer aqui uma comparação básica com outras edições do torneio e clubes que a gente costuma enfrentar e que brasileiros também costumam enfrentar, é um chaveamento favorável, é o que dá para dizer, mas tem que fazer por merecer dentro de campo. E amanhã a gente vai ter um retorno muito importante, uma volta aguardada, que é Thiago Silva. Hoje no CT, o Thiago treinou aparentemente sem limitações, sem nenhum problema, e a dúvida fica por conta da utilização dele como titular ou não. Uma decisão que cabe a ele, ao Zubeldia, a comissão técnica dele, mas há uma confiança grande, pelo menos essa era a ideia desde o final de semana. Se o Thiago conseguisse treinar sem limitações, sem problema nenhum e sem dor, ele seria titular contra o Independiente Rivadavia. Eu não vou cravar aqui porque tudo é detalhe nessa situação, né? O Thiago é um jogador diferente dos outros, já é um cara veterano, 40 anos, tem que ter um cuidado muito grande com ele, não tem como ser diferente, e não adianta você forçar agora, e aí você lesiona de novo e ficar fora do jogo da volta, e você cria mais um problema. Então está sendo tudo feito com calma, com tranquilidade, mas é evidente a urgência e a necessidade de ter o Thiago Silva em campo num jogo tão importante. Ele voltou para o Fluminense para jogar esses jogos. Ele voltou para o Fluminense para fazer diferença em jogos desse tamanho. E o time já caiu na Copa do Brasil. Então a volta do Thiago, imagino que até para a cabeça dele, perde muito sentido também com uma queda na Libertadores, né? Visto que ele já está realmente numa reta final de carreira e depois só ficaria o Campeonato Brasileiro a ser disputado, e até por isso eu tenho certeza que ele vai fazer o possível para estar em campo. Mas é uma boa notícia, treinou, está bem e existe uma chance bem grande de ele começar o jogo nesta terça-feira. Agora, o restante do time, o que o Zubeldia pretende fazer? Será que ele vai mudar muito a equipe? Vai arriscar mais? Vai entender que alguns jogadores não estão rendendo e que precisam sair do time? Que não dá para ficar escalando mais somente com o nome, com hierarquia dentro do elenco? É isso que eu estou curioso para saber. E de antemão, já vem sendo discutida há um tempo a questão da mudança de formação tática, coisa que ele fez contra o Vasco, demorou o trabalho inteiro para fazer. Aí resolveu fazer quando está prestes a ser demitido. Isso estou falando, né, caso o Fluminense não consiga avançar na Libertadores. Não sei nem se cabe aquele velho ditado, antes tarde do que nunca, porque é difícil você mudar a estrutura do time nesses jogos. Jogos importantes, jogos decisivos. É mais complicado você fazer isso. Por isso, há outras partidas, inclusive amistosas, que o Fluminense disputou, que serviriam justamente para esses testes, né? O que ele fez contra o Vasco? Ele colocou em campo um 4-4-2. Ele colocou o Nonato, tinha Nonato, Hércules, Martinelli e tinha o Acosta ali. A questão é que o Acosta está jogando muito mal, há muito tempo. E para mim é um jogador que deveria sair do time por enquanto. Tanto ele quanto o Savarino. O Savarino é um ponta. Se você não tem pontas
né, de qualidade, que te entrega um desempenho, parte para uma outra alternativa, uma outra forma, maneira de jogar. Então, para suprir essa barração do Savarino, poderia sim ser interessante um 4-4-2, e aí qual seria o substituto imediato do Acosta? É o Ganso. É o jogador que o Fluminense tem hoje, né? Que está sem ritmo, que voltou agora contra o Botafogo. Só que o Acosta, não é que ele está mal, ele está atrapalhando o time. A realidade é essa. A gente vai debater muito mais sobre essas possibilidades no pré-jogo, mas até lá talvez a gente tenha uma noção melhor da equipe que vai entrar em campo. Só que, para essa partida em questão, eu creio que a gente vai ter um cenário parecido com o que a gente viu diante do Botafogo, que é um adversário jogando em transição. Creio não, né? Com certeza vai ser isso. O Independente Rivadavia ganhou o Fluminense aqui no Maracanã jogando dessa forma. E fecha muito bem pelo centro, marca muito bem pelo meio. Então o que você tem que fazer? Forçar o jogo pelos lados. E aí você tem que ter laterais que possam construir, que possam atacar a linha de fundo. Por isso eu acho que até para esse jogo seria melhor a entrada do Samuel Xavier, porque ele tem muito mais essa capacidade do que o Guga, e acho que o Soteldo deveria jogar. Só que aí para o Soteldo jogar, acaba se tornando inviável esse 4-4-2. E se o Ganso entra no lugar do Acosta, o time acaba perdendo força de combate, tanto na saída de bola quanto também na recomposição. Então você tem que compensar isso de outras formas. E o Soteldo não é um exímio marcador. Então são contas aí que o Zubeldia tem que fazer, escolhas que ele vai ter que fazer, e essas escolhas serão determinantes para que o Fluminense consiga fazer algo diferente do que vem fazendo. Porque para mim, para avançar na Libertadores, não vai adiantar repetir aquilo que já não vem dando certo há um tempo. Então a gente pode ter a volta do Thiago Silva para jogar ao lado do Ignacio, laterais talvez diferentes com o René sendo mantido. Acho que tem... Não acho que o Zubeldia vai fazer tantas mudanças assim, não tenho essa esperança, mas acho que está em aberto essa possibilidade de mudança nas laterais. No meio de campo, começando com a estrutura de 4-4-2, diante desse cenário, também acho improvável. Mas eu estou com a sensação de que, mesmo mantendo o esquema, pelo menos o Savarino vai ser barrado. E vai entrar o Soteldo. Sensação que eu tenho. E no ataque eu acho que ele vai com o Hulk. É uma possibilidade. A gente vai seguir apurando para talvez no pré-jogo trazer alguma novidade e debater mais isso de acordo com o rival. Porque é importante também entender como está o rival e como eles devem se comportar aqui. O Rivadavia perdeu o Vidia, um jogador muito importante, foi para o Boca Juniors, tecnicamente para mim o melhor jogador deles. Ele foi para o Boca e eles contrataram, dá para dizer que a principal contratação deles nesse período foi o Max Salas, que é um atacante que vem do River Plate, já tinha gols pela Sul-Americana, é um cara já experiente. Contrataram também Alex Vigo, uma lateral do Tajeres, e o Luiz Dias, que não é aquele, é do Envigado lá da Colômbia. Não são chegadas expressivas, não são jogadores que mudam tanto assim, em tese, o nível do time. Mas é uma equipe muito bem treinada, trabalhada e que vai, imagino, na base da tática, da disposição, da organização, suprir essa ausência do Vidia, que sem dúvida alguma é um jogador muito importante para isso. Então a gente vai trazer tudo isso e muito mais no nosso pré-jogo a partir de amanhã, às 6 da manhã. E agora há pouco, os amigos lá do GE informaram que há realmente a possibilidade de mudanças, aproveitando os jogadores que foram bem contra o Botafogo. O René na lateral esquerda e o Soteldo. Pode ainda ter mais alguma novidade, é possível. O time titular não foi confirmado pelo Zubeldia, mas René e Soteldo. O Soteldo era mais esperado, né? Como eu falei, era uma tendência realmente. E o René também na lateral esquerda. Vamos ver e aguardar até amanhã se o Zubeldia vai fazer alguma outra mudança mais drástica na equipe. Mas a princípio são essas duas já dá para a gente contar. E eu acho que são justas diante do que a gente viu nos últimos jogos. Bom, e pra gente fechar aqui, mais um moleque de Xerém que deixa o Fluminense de graça e vai para Portugal. Tá indo pro Rio Ave de Portugal. O Rodrigo Gomes, zagueiro, chegou a ser capitão da equipe em algumas oportunidades no Sub-20. Mais um sem espaço no profissional. Não seria aproveitado no elenco profissional do Fluminense e vai para o futebol português. Dessa vez para o Rio Ave.
sem compensação financeira. Um caso muito parecido com o Davi Schunit, que vai com o Fluminense ficando apenas com uma porcentagem de 20%, como informou o amigo Gustavo de Sarli lá no GE. Tá? Então, uma saída, uma operação muito parecida com a do Davi Schunit. O Rodrigo Gomes conheço bem menos que o Davi, porque o Davi jogou no profissional, a gente, né, viu ele mais de perto, mas é muito... E não é uma novidade, tá, gente? Isso acontece já há muito tempo. Jogadores que não têm espaço no profissional, que saem com o clube ficando com uma porcentagem, não é uma novidade de agora. A questão agora é que a gente tem falado cada vez mais sobre base e da necessidade de utilizar a base diante de contratações que não dão certo e diante de um treinador que odeia trabalhar com esses jovens. É muito preocupante como as coisas estão acontecendo e como cada vez mais jogadores saem sem sequer ter a chance de trabalhar entre os profissionais e tentar demonstrar alguma coisa num nível diferente, num nível acima. Né? Parece que Xerém está cada vez mais conformada com isso. É realmente preocupante, mas longe de ser uma novidade. A gente fica por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e voltamos amanhã, claro, com tudo de Fluminense e Independiente Rivadavia a partir das 6 da manhã aqui no canal do Lessa. Tamo junto, valeu!